Boa noite, galera. Vamos entrando aqui. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Eliane, Cássia. 40. Galera, vamos compartilhar, vamos começar. Senhoras e senhores, boa noite, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais uma transmissão do Vou Ser Delegado, Lúcio Valente, esse que vos fala. Estamos hoje com um convidado muito especial, um cara que é coautor desse livro aqui, olha só, Investigação Criminal pela Polícia Judiciária, pela gloriosa editora Lumen Iuris. Então, professor Henrique Hoffman vai estar com a gente aqui online. Meu amiguinho, ele é meu amigo virtual. Então, olha só, deixa eu falar com vocês aqui. Qual vai ser o esquema? Professor Henrique Hoffman, delegado civil do estado do Paraná. Está ele no meu WhatsApp. Beleza? Tudo bem, Hoffman? Tranquilo. Legal, meu irmão. Olha só. Meus amigos, olha só, o Hoffman é um cara muito especial. Ele é delegado de Polícia Civil do estado do Paraná, onde só tem mulher feia, né, o Hoffman? E também ele é professor da Escola Superior do Ministério Público, da Escola Superior da Magistratura, Escola Superior da Polícia Civil. Se for Escola Superior, o cara é professor. Não? Escola Superior, falou Escola Superior, ele é professor. Ele é coautor, então, desse livro que eu mostrei agora para vocês, que eu indico bastante, eu agradeço muito, ele me deu de presente. Então, senhoras e senhores, com vocês, meu grande amigo Hoffman. Salva de palmas aí! E aí? Se eu estiver na tela, me avisa. Ó, você já tá ao vivo aqui pra galera, já tô mostrando o seu rosto angelical aí pra galera. Tudo bem com você, Hoffman? Tranquilo, satisfação grande poder falar aí com os seus seguidores. Espero que os meus seguidores também estejam acompanhando. Eu anunciei agora há uns 10 minutos que essa transmissão ia estar sendo feita no meu Periscope também, mas acabou que eu não consegui fazer ao vivo, mas eu compartilhei com todos os seguidores aí do meu Periscope. Espero que eles tenham entendido qual que é a lógica e entrado aqui na transmissão, né? Quem não tiver entrado depois vai dar para acompanhar na reprise. Então, agradeço de novo pelo convite. Você, como já está dito aí, é um amigo pelo qual eu tenho muita estima, né? A gente precisa encontrar aí pessoalmente, trocar mais ideias. Vou estar em Brasília, né, por falar nisso, até aproveitando para o pessoal que é daí do Distrito Federal e região. No final de março vai haver um dos maiores congressos sobre polícia judiciária e investigação criminal, aí na sede da Polícia Federal. Quem ainda não tomou conhecimento, entra aí nas minhas redes sociais também, que eu já divulguei o link. Salvo engano, já estava terminando as inscrições, né, porque as vagas eram limitadas. Mas dá uma entrada lá, que vai ter bastante gente boa. Eu vou ter a alegria de estar lá participando e, na ocasião, inclusive, lançando um outro livro. Além desse que o professor Lúcio Valente fez aí essa feliz recomendação, fiquei bastante satisfeito pelas palavras. A gente vai estar lançando um outro que também é sobre polícia judiciária, investigação, e eu escrevo também com esses mesmos autores que estão nesse livro que foi mostrado para vocês. São delegados de polícia, professores também, professores competentes que escrevem comigo no Conjur. Para quem não conhece também, acompanhe lá. Toda terça-feira a gente tem uma coluna no Conjur. Amanhã, então, né, inclusive vai ser artigo meu sobre inquérito policial. Então não deixem de acompanhar. E o livro que eu acabei de fazer menção, mês que vem, então a gente vai estar com outro livro nas livrarias aí. Acompanhem também. Então, é isso. Obrigado de novo pelo convite. Legal, Hoffman. Valeu. Obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço aí. Eu fico muito feliz. A gente se fala sempre, a gente troca ideia, né?
já tem muitos projetos que a gente pode tocar junto, mas eu fico feliz que pelo menos a gente deu um pontapé inicial aqui, pelo menos nesse bate-papo. Você é um cara que eu já acompanho há muito tempo, eu já copiei muito artigo seu aí do Google. Então, você é o cara do Google, cara. Você bota qualquer tema lá que é relevante para a polícia judiciária, relevante para a polícia civil, tem um artigo do Hoffman. Hoffman realmente é um cara que tem muito fôlego para escrever. E Hoffman, olha só, cara, hoje o tema é um tema bastante interessante aqui, eu acho que você é o cara certo para falar. Porque eu lendo o seu livro aqui, Investigação Criminal para a Polícia Judiciária, da Lumen Juris, você escreveu um artigo muito interessante aqui, e eu acho que é um artigo que pode ser cobrado muito em prova discursiva. E é sobre esse tema que eu queria debater com você hoje aqui, com vocês, claro, com todo mundo que está seguindo aí, que é a possibilidade ou não de instauração de inquérito policial militar para investigar crime doloso contra a vida, praticado por militar em serviço ou não, contra um não militar, contra um civil, não é? Bom, eu acho que esse tema é muito interessante. Esse tema passa também por outros assuntos que talvez a gente não aborde hoje, mas outras oportunidades a gente vai abordar, a questão do TC, a questão do ciclo completo de polícia. Já fica o convite então para a gente voltar esse bate-papo aqui, porque tem muita coisa para a gente falar. Então a pergunta, Hoffman, que não quer calar: um policial militar em serviço, ou não em serviço, né? Mas vamos considerar aqui o mais, né? Vamos considerar o mais. Ele está em serviço. E aí, durante uma ação normal de trabalho, reage à ação de um criminoso e acaba por matar esse criminoso. E aí, só para ficar um exemplo assim bem objetivo e a gente não entrar em outras discussões, vamos supor que o policial militar tenha agido com excesso doloso, por exemplo. Então, ele agiu com excesso doloso e estou considerando de antemão que ele praticou um crime doloso contra a vida, um homicídio contra esse civil, contra esse marginal, contra esse criminoso. Tudo bem? Então, só para a gente afastar a questão da discussão da legítima defesa, tá, Hoffman? Porque é uma outra discussão, né? É uma outra discussão. Então, a pergunta que eu faço para você, meu querido amigo, meu mestre, é: de quem é a competência para julgar e quem seria a atribuição para investigar esse crime? Então vamos lá, só um breve comentário antes da gente entrar nas discussões jurídicas, que são importantíssimas e certamente esse é um tema que tem chance de cair aí em qualquer prova dissertativa, ou oral, ou até mesmo objetiva, por que não, dos concursos para delegado de polícia, principalmente, né, para delegado de polícia, mas também para as outras carreiras jurídicas. É um tema atual, é um tema que gera alguma polêmica, apesar de já estar sedimentado nos tribunais, como eu vou explicar. Mas antes da gente entrar então nas discussões, um comentário que eu sempre gosto de fazer quando eu abordo esse assunto que envolve discussão sobre quem tem a atribuição para fazer uma determinada função ou quem teria a competência. Aqui a gente não está discutindo a competência no sentido de habilidade do policial militar, ou seja, de ele ter a aptidão, ele ter eventualmente o conhecimento de como é que se faz uma investigação. Nós não estamos entrando, então, nesse mérito. E muito menos não estamos aqui trabalhando com a importância de cada instituição. Nós não queremos aqui ranquear uma instituição como mais importante que a outra. Cada uma tem o seu papel dentro da percepção penal, todas são peças de uma engrenagem. Então aqui eu quero deixar bem claro isso, nós não estamos entrando nesse tipo de discussão. A questão é técnica e a gente sabe que temos que partir da Constituição Federal, né? Como na maioria dos assuntos. Em primeiro lugar, o candidato ele tem que socorrer da lei maior para ver se há um regramento lá. E nesse assunto, divisão de atribuições entre as polícias, o primeiro artigo que o aluno tem que observar é justamente o 144 da Constituição, porque é lá que estão elencados os órgãos policiais e as suas respectivas atribuições. De maneira que ficou bem claro ali o constituinte originário, colocando as polícias judiciárias, que são a Polícia Federal e as polícias civis, como
atribuição para investigar crimes comuns, e a Polícia Militar, ela tem a atribuição principal de prevenir crimes, mas ela pode também investigar uma determinada categoria de delitos, que são os crimes militares. Então, perceba que a Constituição só autoriza a Polícia Militar a investigar crimes militares. Pois bem, a lei, a legislação infraconstitucional, ela vai seguir, então, esse regramento. E é por isso que a Lei 2.830, de 2013, que é a chamada Lei de Investigação Criminal, ou Lei do Delegado de Polícia, ela repete que a atribuição para apurar as infrações penais comuns é a da Polícia Judiciária, por meio de um inquérito policial presidido pelo delegado de polícia. O próprio Código Penal Militar, ele também vai seguir essa lógica, assim como o Código de Processo Penal Militar. Tá? E mais um detalhe importante, voltando na Constituição. Lá na Constituição, a gente encontra, além da divisão de atribuições das polícias, também a divisão de competências, né, para a gente perceber quem é o órgão do Poder Judiciário competente para julgar cada tipo de crime. E lá no artigo 125, parágrafo 4º, nós encontramos uma exceção. Exceção no seguinte sentido: a regra é que os crimes praticados por policiais militares, sendo esses crimes definidos como crimes militares, porque previstos no Código Penal Militar, esse tipo de delito ele vai ser investigado no primeiro momento pela própria Polícia Militar, e quando isso se tornar um processo, esse processo vai ser julgado pela Justiça Militar. Então, veja, crimes militares sendo investigados pela Polícia Militar e depois julgados pela Justiça Militar. Mas aí vem o parágrafo 4º do artigo 125 e vai dizer o seguinte: olha, não é considerado um crime militar, na verdade ele não diz com essas palavras, ele diz que não é de competência da Justiça Militar, mas sim de competência da Justiça Comum, mais especificamente do Tribunal do Júri, julgar os crimes dolosos contra a vida, praticados por militares contra o civil. Então, veja, se um militar, nós estamos aqui trabalhando com o exemplo do militar estadual, né, um policial militar, mas o raciocínio vale também para os militares da União. Se um militar ele pratica um crime doloso contra a vida, tendo como vítima um civil, então esse crime, em vez de ser considerado um crime militar e julgado pela Justiça Militar, na verdade, ele vai ser um crime comum, julgado pela Justiça Comum, especificamente, como todos nós sabemos, pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida. Então, Hoffman, só que onde entra... Diga lá, grande Lúcio. Só então para a gente pontuar aí. Você, quando o aluno for debater esse assunto numa prova discursiva, for falar numa prova oral, então o primeiro ponto que ele deve anotar aí, ler o artigo 144, que é básico, não é isso? Depois você passou pela Lei 2.830, que é a lei do delegado, né, a lei de investigação policial, e passou a tratar no terceiro ponto do artigo 125 da Constituição Federal, parágrafo 4º, é isso? Exatamente. 125, parágrafo 4º. Eu estudei, viu? Estudei teu livro, cara. Eu sou um bom aluno. Você não precisa estudar, não, pô. Então, atribuição constitucional 144, passar pela 12.830, artigo 125, parágrafo 4º também da Constituição Federal, que também fala da competência, e aí essa exceção que você está falando. Vamos lá, Hoffman. Exato. E aí mais dois artigos para o pessoal anotar, agora da legislação infraconstitucional. O primeiro é o artigo 9º do Código Penal Militar, porque esse artigo 9º, no seu parágrafo único, ele, na verdade, ele repete a ideia do 125, parágrafo 4º da Constituição. Então, o artigo 9º, parágrafo único do CPM, Código Penal Militar, ele diz que o crime doloso contra a vida praticado pelo militar contra o civil, ele, na verdade, não é um crime que vai ser
de competência da Justiça Militar, mas sim de competência da Justiça Comum. Artigo 9º, então, artigo 9º do CPM, é isso? Exatamente, parágrafo único do CPM. Beleza. Agora, a grande polêmica, ela na verdade vem por conta da interpretação do artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar. Repetindo, artigo 82, parágrafo 2º do CPPM. É polêmica? Polêmica? É polêmica? Polêmica. É polêmica? Polêmica. É treta? É treta aqui. Ok. Quem separou de quem? Quem brigou com quem? Quem enfiou o dedo no olho de quem? Pois é, vamos ver onde é que está a bagunça aqui. O 82, parágrafo 2º, ele fala que nesses crimes dolosos contra a vida, praticado pelo militar contra o civil, olha a redação do artigo. A Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar para a Justiça Comum. Repetindo, a Justiça Militar vai encaminhar o inquérito policial militar para a Justiça Comum. Vamos entender a polêmica. Aqui admitiria-se, em princípio, duas interpretações. A primeira, que é minoritária, diz o seguinte: olha, se o artigo está falando que a Justiça Militar encaminha o IPM para a Justiça Comum, significa que foi instaurado o inquérito policial militar e, portanto, esse crime doloso contra a vida, o homicídio, que é o nosso exemplo, ele foi investigado pela Polícia Militar por meio do IPM. E somente depois que o IPM foi encaminhado para a Justiça, no caso, para a Justiça Militar, é a Justiça Militar que deveria remeter o IPM para a Justiça Comum. Segundo essa visão, portanto, a atribuição para investigar, ela continuaria com a Polícia Militar. Somente a competência é que seria deslocada da Justiça Militar para a Justiça Comum. Essa é uma primeira visão, uma primeira interpretação possível do dispositivo. Então, essa primeira posição, que é minoritária, mas há pessoas expoentes que defendem, é que a atribuição continua sendo do policial militar, da Polícia Militar, se for o caso, né? E encaminha para a Justiça Militar recebe esse inquérito relatado, e aí sim encaminha no caso para o Poder Judiciário comum, né? No caso, para a Justiça Comum, para que seja encaminhado para o Ministério Público também comum para as providências. Exatamente. Mas a outra visão, que é a majoritária, porque nós vamos ver que é encampada pelos tribunais superiores, pela doutrina, e há até normativas editadas sobre isso, ela não faz uma leitura literal e enviesada do dispositivo. Como nós fizemos questão de colocar aqui na introdução, a gente não pode ignorar as palavras da Constituição. E o Constituinte, ele deixou bem claro que a atribuição para investigar crimes comuns, como é o caso de um homicídio praticado por militar contra civil, é a atribuição, portanto, da Polícia Judiciária, no caso aí da Polícia Civil, na esmagadora maioria dos casos. Então, trata-se de crime comum. Crime comum, ele não pode ser investigado de maneira nenhuma pela Polícia Militar. Ainda que esse artigo 82, parágrafo 2º, pudesse levar a essa interpretação. Na verdade, a leitura que tem que ser feita desse parágrafo 2º do 82, do CPPM, é a seguinte: é que para os antigos inquéritos policiais militares instaurados, essa seria a providência. Por que eu estou dizendo os antigos inquéritos? Porque nem sempre a sistemática foi essa. Esse artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, na verdade, ele foi alterado. Antigamente, os homicídios praticados por militares contra civis, eles eram crimes militares. Eles eram investigados pela PM e depois julgados pela Justiça Militar. A sistemática, ela mudou não faz muito tempo. Então, a lógica do artigo 82, parágrafo 2º do CPPM é a seguinte: para aqueles inquéritos antigos instaurados na sistemática anterior, esses inquéritos,
ao serem relatados e remetidos à Justiça Militar, o que a Justiça Militar tem que fazer? Ela não vai julgar, porque ela não é competente. A competência é do Tribunal do Júri da Justiça Comum. Logo, a Justiça Militar tem que remeter o caderno investigativo militar para a Justiça Comum. É essa a serventia do artigo 82, parágrafo 2º. E quem está dizendo isso? Sou eu. Eu defendo também essa posição, mas o mais importante é saber que o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele tem essa posição de maneira bem clara. Ele deixa claro que não só a competência para julgar esse tipo de crime é da Justiça Comum, mas que a atribuição para investigar é da Polícia Judiciária, da Polícia Federal e da Polícia Civil, deixando bem claro que se trata de um crime comum. É isso que você precisa saber ao defender essa posição. Não é um crime militar investigado pela Polícia Civil e pela Polícia Federal e depois julgado pelo Tribunal do Júri. Esse é um crime comum, né? O Constituinte deixou isso bem claro. E além do STF, também o STJ tem precedente nesse sentido, de considerar o homicídio praticado por militar contra civil, homicídio doloso, como um crime comum. Tá? Essa posição, além de estar amparada pelos tribunais superiores, e aqui já aprofundando, porque eu sei que seguidor do Lúcio Valente não brinca em serviço. Então a gente vai falar agora para os sanguinários. Existe uma resolução também da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a Resolução 8 de 2012. Tá? Isso aí é para aprofundar, se você quiser dar aquele toque final aí na sua resposta, né? Porque mencionar a posição do STF e STJ já demonstra certamente bastante conhecimento. Se você quiser dar aquele diferencial na sua prova, você cita a Resolução 8 de 2012 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. E essa resolução, lá no artigo 2º, ela vai falar que aquelas chamadas ocorrências de lesão corporal decorrente de ação policial, ou no nosso caso aqui, o homicídio decorrente de intervenção policial, às vezes recebe outros nomes, outros eufemismos, como, por exemplo, resistência seguida de morte. Né? A gente está tratando aí, então, de um possível homicídio doloso também. Essas ocorrências em que o militar acaba matando um civil, elas têm que ser noticiadas imediatamente para a delegacia de polícia, tá? Para a delegacia de polícia ou civil ou federal. É isso que diz a resolução, portanto, 8 de 2012. Beleza? Agora, uma então, pergunta... esse é mais ou menos o panorama. O Hoffman, bom, então resumindo, posição majoritária, competência da Justiça Comum, atribuição da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar não pode investigar. Agora, alguém fez uma pergunta aí que eu acho importante. É verdade que, e eu posso dizer isso porque eu também estou aí no dia a dia, assim como você, e a gente acaba tomando conhecimento que em determinadas situações, talvez inadvertidamente ou não sei porquê, a Polícia Militar, diante desses crimes dolosos contra a vida, de militar contra civil, em serviço ou não, tem efetivamente instaurado inquéritos policiais militares, né, em detrimento, então, da atribuição, ou talvez não em detrimento, né, mas não respeitando aí todos os normativos aí que você apresentou nessa explicação. Então, a pergunta, qual é a consequência, então, da instauração desses inquéritos policiais militares nesses fatos que não seriam de atribuição da Polícia Militar investigar, mas sim da Polícia Judiciária? Exatamente. Essa questão, na prática, para o pessoal que não é muito da área, infelizmente, ela ainda acontece com certa frequência, né, de a Polícia Militar instaurar o IPM. Eu tenho uma notícia fresquíssima, né, de ontem houve a morte de um torcedor em Curitiba, causado por um policial militar. Ele alegou que foi um disparo acidental, mas, enfim, até que isso seja devidamente apurado, realmente pode ter sido, né, um homicídio culposo, mas até que seja apurado, a gente não pode descartar de plano a hipótese de ser um homicídio doloso, de ter havido a intenção. Então, essa instauração de inquérito policial militar, ela é totalmente ilegal e inconstitucional também, como a gente acabou de ver.
E também uma observação. Alguns querem defender que não haveria ilicitude diante da instauração simultânea de inquérito policial militar e de inquérito policial pela Polícia Civil Federal. Né? Alguns militares querendo, digamos, dar um jeitinho, né? Falando, olha, a gente está instaurando o IPM aqui, mas é claro que vocês podem instaurar por aí também o inquérito policial comum. Essa prática também ela não tem guarida, né, na legislação. Ela pode, além de gerar aí uma duplicidade de recursos públicos investidos para a mesma finalidade, o que fere o princípio constitucional da eficiência, pode acarretar, inclusive, o prejuízo das investigações. Porque eu já vi isso acontecer na prática também. O superior daquele militar investigado, ele acaba por colocar alguns óbices para a apresentação desse policial militar mediante a Polícia Civil, ou para apresentar a arma do policial. Então, ele acaba atuando para beneficiar a investigação no IPM em detrimento do inquérito normal. Então, vejam que não é lícita a instauração simultânea dos inquéritos. É só o inquérito, portanto, mediante a Polícia Civil Federal. Então em relação as consequências... em relação a esse PM, caberia até um HC, por exemplo? Certamente. Caberia um habeas corpus aí para trancar essa investigação ilegal. Então, as consequências que a gente vê, em primeiro lugar, a ilicitude dos elementos informativos e probatórios escolhidos no IPM por se tratar de uma investigação inconstitucional e ilegal. A gente tem que respeitar a divisão de atribuições. Além disso, no âmbito internacional, isso pode gerar, pasmem, repercussão para o Brasil, porque nós temos um precedente, e agora aprofundando de novo aí para os psicopatas alunos do Lúcio Valente, que querem... Psicopatas do saber, os psicopatas do saber. Exato, há um precedente, para eles anotarem aí, que é da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, no famoso caso Escher, se pronuncia ESCHER, caso Escher. Né? Esse caso foi uma situação do Brasil em que a Polícia Militar ela investigou um crime comum. E essa investigação ilegal, ela foi questionada e foi parar lá na Corte Interamericana e o Tribunal Internacional condenou o Brasil, tá? Uma indenização lá de $30 mil por conta dessa investigação ilegal. Veja que o Brasil, enquanto nação, o que repercute em todos nós, né? Porque essa indenização ela vai ser paga, pelo menos no primeiro momento, com dinheiro de todos nós, gera uma repercussão grande para o próprio Brasil. E no aspecto pessoal, para aquele policial militar, então, que age desrespeitando todo esse arcabouço normativo, ele pode ser responsabilizado criminalmente, inclusive. Ele pode, claro, na esfera aí, civil administrativa até responder por uma improbidade administrativa, poderia responder funcionalmente, disciplinarmente também, por que não? Mas talvez a principal responsabilização seria a criminal, porque há uma conduta prevista no Código Penal no sentido de reprimir a usurpação de função pública. Está lá no artigo 328 do Código Penal para punir aquele agente público que usurpa outra função que não lhe cabe. Então, se o policial militar ele instaura um IPM quando, na verdade, ele não tinha essa atribuição, ele está usurpando a função pública que é da Polícia Judiciária, da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Então, veja até onde pode ir, até onde vão as consequências de um desrespeito a tudo isso que a gente acabou de ver aqui agora. É importantíssimo. Excelente, cara, excelente. E mais uma vez, repisando que, da mesma forma, seria ilegal que policiais civis praticassem, investigassem crimes militares, né? Então, assim, a gente tem que entender que é só uma análise técnica e uma análise que o aluno tem que fazer numa prova. Mas se você for mutatis mutandis aí, né? Se o delegado de polícia civil resolvesse investigar um crime militar, por exemplo, a ilegalidade seria
horizontal aí, né? Seria da mesma ordem, vamos dizer, inclusive constitucional, né? Então é só para que a gente entenda aí. Claro que a gente discute do ponto de vista do civil, mas a gente pode, do militar, né? O militar investigando crime comum, mas também o mesmo ocorreria com a polícia judiciária, a polícia civil, a polícia federal, investigando crimes militares, né? Só para a gente entender. E aí eu acho muito importante isso que você falou, Hoffman, das consequências aqui, basicamente, vamos dizer, no âmbito interno seriam 3, né? Que a ilegalidade do IPM, que poderia ser trancado por HC, né? A ilicitude, inclusive, de provas cautelares eventualmente produzidas, né? Durante esse IPM e possivelmente o crime de usurpação de função praticado aí pelo presidente, pelo condutor desse inquérito policial militar que investiga um crime comum quando a lei, a Constituição, enfim, não permitem. Pô, muito legal isso aí. Pra falar que eu não sou um bom aluno, aqui ó, eu anotei aqui pra galera dar o print da aula do Hoffman aqui, olha. Olha como eu sou bom aluno, Hoffman. Eu fiz aqui um resuminho. A galera quiser dar um print aqui do meu resuminho. Galera, muito legal para você fazer uma questão discursiva, uma prova discursiva, tá? Dei um print aí no meu resumo. Quem julgaria o HC entendeu que é a justiça comum, né? Quem julgaria o HC entendeu que é a justiça comum. Tá aí, quem conseguiu dar o print. Não consigo colocar mais perto, viu, galera? Não consigo colocar mais perto. Mas tentem ler aí e dê um print. Legal. Hoffman, excelente, cara. Pô, muito bacana mesmo. Fico muito feliz. Cara, a galera tá pedindo vorazmente aí o seu Periscope aí, as suas redes sociais. Galera, se amarrou na tua aula aí, cara. Maravilha. Para quem quiser acompanhar, as minhas redes sociais são o mesmo nome, você vai me encontrar aí no Periscope, no Facebook, Instagram e Twitter. É Prof. Henrique H. Se alguém puder escrever aí, se tiver algum seguidor que já me acompanha, é Prof. Henrique H. O Prof. Henrique H, aquele que nunca está de H. Aí é moleque. Já tem um bordão. Henrique. Vou pensar em adotar esse bordão, então. Me fala um pouco, cara, assim, legal, cara, assim, a aula foi bacana mesmo. Nossa, eu quando li seu artigo aqui, eu falei, o Hoffman tem que vir no Periscope falar disso. Hoffman, agora me fala um pouquinho, meu amigo, sobre a sua carreira aí, onde você trabalha. Me fala aí um pouco sobre a Polícia Civil do Paraná. Vamos lá, só para que eu não seja aí taxado de mentiroso, eu divulguei agora há pouco nas redes sociais que eu ia falar um pouco sobre o ciclo completo. Eu vou falar bem rapidamente, tá? Sem pretensão de esgotar. Esse é um tema que a gente gastaria um seminário aí para poder abordar. Mas só para o pessoal entender o conceito, tá? Nós vamos dizer aqui o que é certo e o que é errado. Qual que é o conceito de ciclo completo de polícia? Isso. Eu mesmo não sei. Então é o seguinte. Essa aula eu faltei. A nossa Constituição, como ela separa ali as polícias, num primeiro plano a polícia administrativa, também chamada de ostensiva ou fardada, né, que são as polícias militares, a Polícia Rodoviária Federal e, por que não, até as guardas municipais entrariam nesse conceito, porque tem uma atividade eminentemente preventiva, né, de evitar que os crimes aconteçam. De outro lado, nós temos a Polícia Judiciária, que são as polícias civis, a Polícia Federal, que agem no segundo momento para reprimir o crime quando ele já aconteceu, ou seja, para investigar o delito que não foi evitado pelas forças de prevenção. Então veja que a Constituição ela separa essas funções policiais, a função preventiva, administrativa no primeiro momento e no momento posterior a função investigativa, que anda lado a lado com a função judiciária também. Então, é por isso que se usa o termo ciclo completo de polícia para abranger esses dois momentos. Então, vejam que aqueles que defendem a implementação do ciclo completo de polícia querem que a mesma polícia ela haja fazendo ambas as funções. Nós poderíamos ter o ciclo completo basicamente de duas maneiras. Ou nós manteríamos a divisão entre as polícias
mas daríamos a cada uma delas a atribuição total de agir na prevenção e também na investigação. Então, mantendo a divisão de polícias. Por exemplo, você pegaria a Polícia Militar e falaria lá para o PM, olha, você além de agir nas vias públicas prevenindo, agora você pode investigar também. Essa seria uma primeira forma de implementar o ciclo completo. A outra seria unificando essas polícias. E ao unificá-las, obviamente, essa polícia única ela faria os dois papéis. Ela desempenharia as duas funções de prevenir e de reprimir as infrações penais. Tá? São modelos aí diferentes. Há várias PECs, né? Há várias propostas aí, projetos de emenda constitucional para mudar a Constituição e instituir o ciclo completo de polícia. Por que PEC? Porque nós já vimos que é a Constituição que distingue as atribuições. Então não tem como o legislador ordinário vir amanhã e editar uma lei pretendendo dar o ciclo completo para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil, ou até unificando. Não é tarefa do legislador ordinário, mas sim do legislador constituinte. Essas PECs estão lá, há várias propostas, como eu disse, e não cabe aqui a gente, nesse encontro de hoje, discuti-las, né? Eu quis só para que a gente não ficasse sem abordar o tema, só definir, trazer o conceito do que é o ciclo completo de polícia e entender de que maneira que ele poderia vir a ser instituído. Enquanto ele não é instituído, e nós não sabemos se ele será um dia, o importante também é mencionar que as polícias, muito embora elas tenham funções distintas, elas devem atuar, na medida do possível, de maneira integrada, né? Elas não são oponentes, né? Elas não estão agindo com interesses contrapostos, muito pelo contrário. É por isso, né, que o nosso doutor Lúcio Valente sabe, na prática costuma-se usar a expressão co-irmãs, né? São as co-irmãs, elas são polícias que fazem parte da mesma família e têm o mesmo desiderato, o objetivo é o mesmo, né? Que é dar segurança pública e combater o crime. Então, fica essa observação feita para o pessoal aí, para não dizerem que eu sou mentiroso, porque eu falei que ia abordar esse tema aqui. Não, é porque, na verdade, eu te convidei para falar desse tema e depois eu mudei de última hora, porque mas a culpa não foi sua, o mentiroso sou eu. O Hoffman, mas legal. Mas tá aí falado, então. Então, só para a gente finalizar, me fala um pouquinho aí da sua atividade, onde você está lotado, me fala um pouquinho aí da Polícia Civil do Paraná. Alguém perguntou aí sobre chamar delegado do último concurso, como é que tá sim. aí? Então, eu, na verdade, até já que a gente está falando sobre Polícia Aí, Militar... Diego, ele vai responder agora, sabe... Diego Lima, ele vai te responder agora. Beleza. Então, pouco que a gente sabe, mas eu já integrei a Polícia Militar. Lá, eu sou, na verdade, de Minas Gerais, eu tenho minha formação acadêmica lá, pela UFMG, e aí com a vida dos concursos eu acabei mudando e passei por vários estados, né? Então, já fica aí até essa observação, todos os seguidores aí sabem, mas se você tem um objetivo, e o meu, desde a faculdade, era ser delegado de polícia, você tem que pagar o preço, né? E eu sabia que, eventualmente, eu ia ter que mudar do meu estado de origem, e eu fiz isso com muito gosto, porque eu tive que me submeter a esse desconforto a partir do momento em que eu estava aprovado no concurso, né? Então, não foi para mim um grande incômodo ter que me mudar. Eu fiz parte, então, da Polícia Militar de Santa Catarina, eu fui oficial lá, mas, na verdade, eu não cheguei nem a concluir a academia de polícia, porque eu estava no concurso do Mato Grosso. Então, eu fiz o concurso para delegado no Mato Grosso, e lá a gente teve uma fase anulada, o concurso acabou que demorou demais, e nesse meio tempo não saiu outro concurso para delegado. Apareceu esse de oficial lá em Santa Catarina, eu falei, eu vou fazer, até para eu não ficar parado, porque as matérias eram parecidas, né? E já fica até essa outra observação, para o pessoal não sair atirando para tudo quanto é lado, eu não fiz isso, eu não mudei o foco completamente. Eu fiz o concurso, então, e fui aprovado, e aí, quando eu fui chamado para delegado do Mato Grosso, eu fui lá exercer a função de autoridade policial lá no Centro-Oeste. Então, exerci o cargo de delegado por pouco mais de 2 anos no Mato Grosso e depois, aprovado no Paraná,
eu vim aqui para o Sul para poder exercer a atividade onde eu estou até hoje, né, no Paraná. Eu sou atualmente lotado em Londrina. Na verdade, hoje eu exerço uma função que é um pouco peculiar, ela não existe em todos os estados, que desde dezembro do ano passado, eu faço uma assessoria jurídica para todos os delegados do estado. Então, eu atuo numa função consultiva, vamos dizer assim, para pegar aí os abacaxis, né, que aparecem e tentar ajudar os colegas a solucionar essas questões. Então, eu estou em Londrina atualmente, tive convite para ir para Curitiba, para exercer as funções da corregedoria, mas por enquanto eu decidi permanecer, talvez no futuro breve eu me mude lá para Curitiba. Então, estou aí desempenhando as funções, paralelamente também às atividades docentes, né, que o nosso amigo Lúcio Valente comentou com vocês. Dou aula em algumas instituições aí também. Então, hoje desempenho essa atividade aqui de Londrina. Bacana, velho. Muito bom falar contigo, foi muito legal. A audiência foi muito bacana, a galera segurou assim um periscope de 40 minutos, a galera segurou aí legal. Eu acho que foi bem instrutivo, foi uma novidade assim, né? Eu tinha feito isso com o professor Cristiano Sobral, Direito Civil, uma vez. Foi muito legal também, e agora acho que foi muito bacana, porque acho que a galera tá meio enjoada assim da minha cara, sabe? Então, querem ver outras vozes, né? Então, assim, eu fico feliz, cara, aprendi muito e tô lendo o livro aqui. Esse livro, gente, só para dar o crédito aqui, é o professor Henrique Hoffman. Todos os delegados, né, Hoffman, nesse livro. Então, deixa eu mostrar o livro aqui pra galera de novo. Tá aqui o livro dele, é o professor Henrique Hoffman, Leonardo Marcondes Machado, Márcio Adriano Anselmo, Rodrigo Carneiro Gomes e Rochester Marreiros Barbosa, Investigação Criminal pela Polícia Judiciária. É muito legal esse livro aqui, cara, muito legal mesmo. E é um pessoal bem competente. O Leonardo, só para explicar para o pessoal, o Leonardo é delegado em Santa Catarina, delegado da Polícia Civil. O Rochester é delegado da Polícia Civil no Rio de Janeiro. E aí nós temos, além de mim, que sou delegado no Paraná, nós temos 2 delegados de Polícia Federal, que é o Rodrigo Carneiro, que está aí no Distrito Federal também, e o Márcio Anselmo, que é o delegado de Curitiba, né? Ele que começou a Operação Lava Jato. Na verdade, ele até agora parece que vai sair aí da Lava Jato, mas é outro excelente delegado e professor também. Então, um pessoal muito qualificado, e tive a satisfação de escrever com eles aí, satisfação maior de ter essa chancela, que realmente é uma chancela importante, que é o professor Lúcio Valente, passando aí essa credibilidade para essa legião de seguidores, que eu não sei como que ele consegue, né, ser esse guru aí das redes sociais. Ele leva atrás dele uma legião de seguidores. Então, se o Lúcio Valente falou, significa que tem algum valor o livro. Fico feliz. Cara, muito legal, velho. Eu agradeço mesmo, viu? E vamos marcar outro bate-papo aí pra gente falar de outros temas, do livro ou não. Acho que é uma oportunidade pra gente ajudar aí todas as pessoas que estão estudando e também trocar uma ideia e engrandecer, né? Aprendi muito aqui hoje, cara, e agradeço, tá? A gente se vê na próxima aí, meu irmão. Beleza, eu que agradeço. Um abraço aí pro pessoal, todos os seus seguidores. Quem tiver curiosidade, depois acompanhe aí a gente também pelas redes sociais, que a gente está sempre divulgando esse tipo de assunto relativo à polícia, a penal, processo penal. E grande alegria ter essa parceria com você. A gente vai marcar certamente mais um encontro aí. Abração. Tá, eu queria botar as palmas aqui, mas meu computador entrou. Calma aí, deixa eu pedir pra galera. Galera, cadê? Travou aqui meu computador. Eu não tenho um iMac Pro igual você tem, aí ele trava. Tem só novo aqui e tudo aí. Pô, a galera gostou. Valeu, meu irmão. Um abraço, até a próxima. Tchau. Valeu, grande abraço.